Gente, mas eu sou muito doida. Pronto. Compartilhou agora? Agora tá, né? Sim. Tá. Aqui a gente, quando vocês veem vocês estão aqui no Asset Editor, aqui embaixo vocês têm duas opções. Uma é de importar asset file e a outra é de salvar asset file. Isso quer dizer que vocês podem salvar, né, uma configuração, né? E aí a gente está falando do quê? A gente está falando dessas coisas que estão aqui na engrenagem, tá? A qualidade, a câmera, o render output aqui, né? Todas essas coisas vocês podem deixar pré-configurados, né? Para vocês puxarem para dentro do V-Ray, para vocês não terem que configurar o V-Ray toda vez que vocês começam um render. Então, vocês podem usar essas duas configurações que eu criei aqui, né? Vocês vêm aqui, clica aqui, né? Pega ele, ó, configuração final, configuração teste e puxa ele aqui para dentro, né? E usa em diferentes momentos. Quando vocês estão fazendo os testes de luz, né? Os testes de material, de textura e tudo mais, vocês usem o teste, que aí ele vai fazer um renderzinho bem pequeno, de baixa qualidade, mas que vocês já conseguem ver os efeitos. Quando está pronto, aí vocês puxem aquele configuração final para fazer o último render de vocês, que aí ele já vem com umas configurações para deixar o render melhor, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que são essas configurações. Deixa eu pegar aqui meu bloco de anotações. Tá. Aqui, ó. Vou importar. Ó, vou carregar a configuração teste. Tá? Bom, no configuração teste, o material override está ligado. Ó, ele ligou aqui. A câmera não. O render output está aqui, ó, 360 por 450, então é um renderzinho bem pequenininho, tá? Nessa tela, essas duas coisas aqui. Quando a gente abre aqui para o lado direito, as opções mais as avançadas, a gente está aqui ó, com Noise Limit em 0,05. Aqui, ó, essa primeira aba é a aba de qualidade, tá? Então, quanto mais baixo é esse Noise Limit, quanto mais para baixo ele é, melhor o render de vocês. O que é o Noise? O noise é aquela textura, tipo uns pontinhos, assim, tipo uma textura que aparece, um granulado que aparece na imagem, que vocês podem usar o filtro do denoiser aqui embaixo, ó, para limpar esse noise, né? Só que o denoiser, ele acaba... Eu acho que o denoiser, para ser bem sincero, ele surgiu como um plugin, como uma coisa que foi criada e depois foi incorporada ao programa. Eu acho que eu li um artigo uma vez que dizia isso, tá? Acho não, eu li. Mas o denoiser, ele tem uma característica um pouco negativa, que talvez vocês tenham reparado já, que quando ele é muito forte, ele acaba dando um aspecto de plástico para tudo. Então, o sofá deixa de ter a textura do linho, a textura do tecido e se torna quase um plástico, né? Porque o denoiser ele vai limpar a imagem. Então, por exemplo, esse meu blusão aqui, eu tenho um monte de coisinha nele, né? O denoiser vai limpar e aí, em vez de parecer lã, vai parecer um plástico, um cetim, uma seda, né? Então, as pessoas que fazem render profissional, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês como é que elas configuram o denoiser para que ele seja bem fraquinho, bem sutil, tá? Então aqui, ó, no qualidade o denoiser é 0,05 e essa opção aqui, ó, max subdivisões aqui, ó, tá em 4, que é baixo isso aqui, tá? Então isso aqui baixa a qualidade do render, mas faz com que ele seja mais rápido. Depois, aqui em Global Illumination, a gente está trabalhando com o Irradiance Map,
tá? O Brute Force, ele dá um render de mais qualidade, mas vai demorar mais o render de vocês. Então, eu trabalho sempre com Radiance Map, porque não é como se eu fizesse render que vão para revista, sabe? Tipo, são renders para os meus clientes, então, de repente, se vocês forem trabalhar, assim, fazendo render para aparecer numa campanha publicitária, alguma coisa no jornal, assim, um lançamento, aí talvez vocês vão precisar disso daí. Mas para um render do dia a dia, para os nossos clientes, para mandar, ó, vai ser assim, coisa que não vai ser nem impressa, né? Normalmente ele vai ver na tela só o negócio. E Radiance Map é um render mais rápido e com uma boa qualidade. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá configurado -3 e -2, tá? Isso aqui a gente mexe nesses valores aqui. E nesse Light Cache aqui, tá 800 a configuração. Então, aqui também tá mais baixo, isso faz com que o render seja mais rápido. O denoiser tá ligado, mas aqui, ó, ele tá configurado o denoiser mais fraco que tem, que é esse aqui, ó. Não tá no default nem no strong. Strong vai deixar a coisa parecendo plástico, default vai ser uma coisa média. Esse aqui, ó, o mild vai ser o mais fraquinho de todos. E depois, mais fraco que o mild, é só você botar customizado e ainda baixar mais do que o mild, tá? Então, para render test, fiquem aqui no mild. E para render final, eu vou mostrar uma configuração aqui no customizado, tá? Então, aqui já é as configurações necessárias para um render test. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, aqui, ó, que a gente não conversou sobre isso, a gente vai conversar agora sobre isso. Vamos olhar aqui a iluminação. Aqui estão as luminárias que eu tenho nesse banheiro, tá? Eu tenho um Rectangle Light, que é uma luz retangular aqui, entrando pela janela, para forçar a iluminação natural, né? Que eu estou trabalhando aqui com 150 e eu já digo para vocês, esse valor tá alto, tá? Esse valor vai deixar a luz bem estourada até. Mas vou mostrar para vocês que dá para resolver. Mesmo que vocês deixem essa configuração de 150. Mas aqui é o sunlight, gente, que é a luz natural, assim, a luz do sol, tá? Ela tá ligada. E aqui a gente tem essa opção aqui, ó. Size Multiplier, tá? Olhem a sombra aqui, ó, dessa figura, ó. Vou ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ó. Reparem que a sombra, né, tá bem dura, tá um tipo de sombra que não existe, né? Esse tipo de sombra preta, assim, extremamente dura, quase como se fosse uma pintura no chão, ela não existe, né? A sombra é esfumaçada, assim. Então, como é que a gente... Onde é que isso se muda, tá? É aqui, ó, nesse Size Multiplier, ó. Se vocês aumentarem isso aqui, ó, vocês vão notar que a sombra vai ficando, ó, esfumaçada, tá? Não sei se vocês aí conseguem ver bem, mas eu acho que o pessoal de casa consegue... eu acho que... Tá? Dá para ver? Então, assim, ó, quanto mais alto for esse Size Multiplier, mais esfumaçada é a sombra de vocês e mais próximo da realidade ela é, tá? Então, aqui, como é o render de teste, né? Vocês podem deixar ela dura aqui. Né? Acho que estava em 1 aqui. Mas no render final, né? Isso aqui sempre tem que estar bem alto, né? Para que ela não fique tão dura. Relembrando o que a gente fez na aula passada, tá? Antes de eu começar a renderizar. Quando a gente trabalha... Aqui tem uma questão, tá? Quando a gente trabalha com um render tão próximo como esse, a gente poderia usar o bump para fazer os rejuntes do piso, tá? O bump é um canal que fica nos materiais onde você diz que você coloca a textura e depois você bota a textura em preto e branco.
Aonde tiver o preto, ele afunda. Então, você consegue fazer esse rejunte dessa forma. Mas, quando tu está muito próximo do objeto, assim, como é esse banheiro, eu prefiro, na verdade, modelar cada peça, ó. Tá? Cada peça aqui, ó, do piso. Tá? E isso também está acontecendo aqui na parede, ó. Cada peça da parede, ó, é uma peça. Como é que a gente faz isso de uma forma rápida? Para não perder tempo fazendo, né, isso. Bom, aí tem um plugin gratuito que se chama Floor Generator. Aqui, ó, tá ele, ó. Floor Generator, tá? E ele é muito simples. Vou mostrar para vocês como é que ele é. Ó. Ai, pera que aqui eu tenho aqui. Ó, tá? Lembre-se que esse lado azul aqui é sempre o lado de trás da peça, então cuidem sempre para fazer o reverse faces e deixar o branco para cima. Senão, quando vocês renderizarem, por exemplo, a grama, ele vai jogar a grama para baixo, a textura, ele vai botar a textura para dentro. Então, é sempre o lado branco, é o lado da textura. Então, aqui, ó, vamos imaginar que vocês têm esse piso aqui, tá? Vamos fazer a laje, tá? Vamos fazer uma laje aqui de 10 centímetros. E em cima disso, vocês querem botar um piso. Como é que vocês podem fazer esse piso? Eu vou desligar aqui um pouco o Safe Frame para ele não ficar nos atrapalhando aqui, tá? Aqui, câmera. Ó, vou desligar o Safe. Onde é que ele tá? É em câmera, não? Ou não é em câmera? Render Output, né? Aqui, ó. Tá, desliguei ali aquelas linhas que nos mostram o tamanho do nosso render, que é o Safe Frame. Quando vocês baixarem vocês conseguem pegar esses plugins, tá, gratuitamente no site, no 3D, como é que é 3D Extension House, né? É o 3D Extension House, é o primo do Warehouse, ó, Extension Warehouse, tá, bom, enfim, aqui tu vai encontrar um só de plugins, ó, tá? Deixa eu tirar isso aqui. E aí aqui tem os plugins que vocês podem baixar, e aí tem o Floor, né? Floor Generator, né? Esse é o nome dele. Cadê ele? Floor G. Acabei de baixar ele. Generator. Aqui no Google. Acho que eu peguei ele eu acho que eu peguei ele em alguém assim que estava compartilhando ele. Então eu vou botar ele para vocês ali na rede, tá? Porque por algum motivo eu não encontrei ele aqui. Mas, enfim, vamos voltar lá aqui para ele, tá? Ele vai abrir essa janela aqui e aí vocês têm a opção de escolher o padrão que vocês querem. No caso, para porcelanato, é esse padrão de tilha aqui, ó. Mas vocês têm os outros... Aqui na imagem pequenininha vocês têm, por exemplo, madeira. Caso vocês queiram fazer um piso, assim, um tabuão, um laminado, alguma coisa assim. Vocês têm aqui uma espinha de peixe, que acho que não é espinha de peixe, é chevron, que a gente chama isso aqui, né? Esse outro aqui é o espinha de peixe, ó. Aqui é um parquet. Aqui são, sei lá, um piso maior, um piso menor, né? Mas ainda ortogonal. Esse outro, sei lá, tem que olhar cada... Me parecem serem iguais esses quatro aqui, ó, com o mesmo nome. Aqui tem aqueles pisos tipo de basalto que a gente vê por aí, ó, né? Vou aplicar aqui para vocês verem, ó. Melhor eu aplicar ele aqui, ó. Ó, tá? Reparem que ele vai fazer, ó, o piso em cima da laje, né? Ele vai criar o piso acima da laje, né? Que vocês, ele não, vai ser uma camada a mais em cima dessa laje que está aqui.
Deixa eu ver se tem. Se tiver em grupo, eu acho que ele não cria, para ser bem sincero, ó. Vou tentar aqui, ó. Acho, vamos confirmar. Ó, ele não cria se está em grupo. Se tiver em grupo, vocês têm que entrar dentro do grupo e aí clicar, que aí ele vai criar o piso, né? Alguns saíram aqui invertidos, aí vocês têm que corrigir, né? Deu uns bugzinho ali. Aqui, ó, vamos ver como é que eles são. Ó, esse aqui que é o hexágonos, né, caso, sei lá, esses pisos assim. Isso aqui tá bem em moda até, né? Esse tipo de piso, tá? E aí, vamos olhar aqui, ó. Vamos ver eu fazendo. Vou deletar esse aqui, vou fazer ele de novo, ó. Vou pegar esse aqui e vou deletar ele. Opa, para dentro do grupo, pegar ele e vou deletar ele, ó. Então eu tenho uma laje aqui, ó. Vou entrar aqui, vou entrar no programa, vou escolher aqui Chile, né? Então, ó, um piso de. Vejam que as medidas são em milímetros. Então, um piso de 80 por 85 por 85 é 850 por 850. Aqui, ó, esse gap é o rejunte. Eu botei 2 milímetros de rejunte, tá? E esse outro gap aqui, ó, que tá 10, é a espessura do piso, tá? Então, porcelanato normalmente tem 1 centímetro, às vezes até menos, tá? Aqui, ó, vocês têm a opção de botar, se vocês querem que ele, se vocês botarem corder, ai, eu tô me engasgando com amendoim, gente. Se vocês botarem corner, ele vai escolher um dos cantos, né? E vai começar desse canto em direção ao outro lado. Se vocês botarem center, ele vai centralizar e vai botar os recortes para os cantos, né? Então vamos mostrar aqui a diferença de um para o outro, ó. Aqui em corner, então, ele colocou a primeira peça inteira aqui na porta de entrada e veio vindo aqui junto ao filete do granito e fez o recorte. Agora, se eu colocar, pegar ele de novo aqui e botar center, ele coloca as peças inteiras no centro e os recortes para os cantos. Agora, se eu pegar, vamos pegar de novo ali o programa. Chile, corner, e aqui é a origem. Eu botar, tá 90, vamos botar 45 e vamos ver o que ele vai fazer diferente. Ó, fez em 45 graus. Esse tipo de piso saiu muito de moda, né? Ninguém tem instalado o piso em 45, com essas angulações aqui, né? E que dá muita quebra, né? Tem que recortar nos cantos, tem que recortar um monte de peça, né? Então perde um monte de piso. E vamos ver esse aqui. Tava em 0, tava em 90, né? E agora vamos botar 0. Aí, ó, em 0 ele botou a primeira peça ali do lado do filete e botou o recorte pro lado da porta. Então, normalmente é o contrário, né? Normalmente a gente tem a primeira peça inteira e deixa o recorte aqui pro lado do filete, tá? Pega aqui o conta-gotas, ó, e vou aplicar aqui no piso. Vou entrar aqui dentro desse grupo e vou aplicar. Ai, meu Deus. A mesma coisa funciona para os revestimentos aqui de parede, tá, gente? É a mesma história, tá? Eu fiz também aqui uma tabica, um negativo, e esse outro elemento que vocês estão vendo aqui, eu copiei essa tabica aqui para baixo, né? E transformei numa mesh light. Então, isso aqui vocês estão vendo é uma iluminação, ó. Vou fazer uma mesh light aqui para cima, para relembrar como é que a gente faz isso, ó. Então, se eu copiar isso, é só eu copiar isso aqui para cima, ó.
Depois eu seleciono o grupo. Aqui, tá? Selecionei ele aqui. E aqui nas iluminações, ó, a iluminação lá do canto, ele me permite transformar esse elemento, né, numa luz. Então, fita LED, esse tipo de coisa a gente faz assim. Não vou criar ela aqui porque já criei, né? Mas onde é que tem mesh light aqui, ó? Na tabica, tá? Que é aqui. Tem atrás dos espelhos. Dá um ocultar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma, tá? Vou ocultar esse outro aqui. Aqui tá outra, né? E botei uma outra aqui, ó, tá? O que que vai acontecer, ó? Cuidado com isso aqui, ó. A luz vai pro lado branco, né? Então, se essa mesh light estivesse de cabeça para baixo, ele ia jogar a luz para cima em vez de jogar a luz para baixo no meu nicho, né? Então, lembrem-se sempre que o lado branco é o lado que comanda, né? Tanto a iluminação quanto a textura no V-Ray. Vamos dar aqui um unhide aqui. Unhide all. Tá? Então, bom. Com essas configurações que eu passei para vocês, né? Aqui. Opa. Deixa eu abrir aqui o meu asset. Pegar aqui o save frame. Né? Com essas configurações que eu passei para vocês agora, se vocês renderizarem, né, o que vocês vão obter inicialmente é algo similar a isso aqui, ó. Isso aqui é um bug, tá, gente? Essa quantidade de cópias que vocês estão vendo acontecer aqui, ele tá dando um bug aqui, ele tá multiplicando a quantidade de vezes. Mas se fechar e abrir, isso aqui some. Fechar e vou abrir de novo. Ai, meu Deus. Ó. Se vocês mandarem renderizar, vocês vão obter uma coisa similar a isso aqui. Tá? Então, quais são as primeiras coisas que vocês têm que notar? Que o vidro de vocês está impedindo a entrada de iluminação, que o vidro do box vai impedir a entrada de iluminação também, ó. Vou mostrar outra imagem aqui, ó. Para vocês verem, ó. Não adianta só corrigir o vidro, né? Deixar o vidro transparente, que o outro vidro do box também também vai travar a iluminação. Então, e nesse primeiro exemplo aqui, ó, cadê ele? Aqui, esse aqui, ó. Vocês veem que aonde está o corte passando, tá vazando luz para dentro da peça, né? Então, como é que a gente corrige isso? Bom, quando vocês criam um corte, vocês dão um nome para o corte, né? O SketchUp deixa, ó, vou criar aqui um corte para vocês verem, ó. Ó, ele deixa vocês darem um nome para o corte. Então, sempre identifiquem esse corte como o nome da peça onde ele está passando para ser mais fácil de vocês identificarem depois. Não deixem com esse nome seção 1, seção 2, seção 3, né? Coloquem dormitório do casal, né? Lavanderia, cozinha, para vocês conseguirem identificar. Depois, quando vocês entram aqui no Asset Editor, na aba de geometrias, que é a mesma aba que fica o FUR, né, que fica os proxies, aqui eu tô com o corte banho. Se vocês selecionarem o corte banho e vierem no campo de... Vocês têm que desligar esse Use Object Material, que ele vai estar por default ligado, assim, ó. Vocês desligam ele, tá?
E aí depois aqui em Options, vocês têm que deixar ligado só a opção do meio, que é o Camera Rise Only, tá? Talvez quando vocês entrarem aqui na primeira vez, essas daqui todas estejam ligadas. Quando eu vim fazer esse render pela primeira vez em casa, eu desliguei todas, né? Inclusive o Camera Raise Only. E aí, o que vai acontecer se vocês desligarem o Camera Raise Only? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Voltar aqui no asset. No frame buffer, perdão. Aqui, ó. Tá? Reparem que eu tenho um espelho funcionando, né? Eu liguei aqui a iluminação dos espelhos, mas ele não está refletindo a minha parede. Ele está refletindo um fundo infinito, né? Porque aquela opção do centro, ela tem que estar ligada para que ele reflita essa parede, né? Que aí, quando vocês ligarem ela, vocês vão obter, né? Isso aqui, né? O reflexo da parede que está atrás de vocês, né? Que tá ali, os rejuntes, vocês estão vendo aí a textura que vocês aplicarem nessa parede, tá? Então, isso vocês têm que cuidar aqui, ó, nessas opções. Se essa do centro estiver desligada, né? Aí ele não vai refletir a parede, vai pegar o infinito, e se tiver algo ali fora, ele vai... Se tiver um carro ali, sei lá, se tiver no render, vocês estão fazendo um render que tem algo do lado de fora da construção, aí vai refletir aquilo, né? Então tem que deixar essa opção ligada. O espelho, gente, vamos falar um pouco de materiais e depois de iluminação, tá? Vamos falar primeiro de... Não, primeiro vamos falar de iluminação, ao contrário. Vamos falar de iluminação e depois vamos falar de materiais. Quando vocês estão testando os materiais, a iluminação... Ai, gente, como eu sou atrapalhado. Vai ser tão difícil para vocês me acompanharem, né? Quando vocês estão testando a iluminação, vocês têm que deixar o material override ligado, para que ele não coloque texturas no render, né? Mas alguns elementos como vidro, vocês não podem deixar ele ligado. Então, vocês pegam aqui o conta-gotas, ó, e clicam no vidro, né? E aí vai aparecer o vidro ali, ó, que no meu caso é o Glass Window neutro aqui. E quando vocês entram no Asset Editor, é esse aqui, ó. Vocês têm que vir aqui na opção de baixo e desmarcar Can be overridden. Aqui está dizendo que se vocês deixarem ligado isso aqui, ele vai deixar aquela textura cinza opaca. Então, nos vidros, principalmente, vocês não podem deixar isso ligado. A mesma coisa eu fiz para o espelho, porque eu já queria ver se esse espelho estava funcionando. Na aula passada, eu estava com dificuldade de configurar esse espelho por alguma coisa, não sei o que estava acontecendo errado, mas assim, enfim. Aqui, ó, para configurar espelho, vocês têm que deixar a reflexão no máximo, né? E vocês têm que desligar o Fresnel. E vocês, na refração, vocês têm que deixá-la no máximo também. E aí vocês vão ter essa figura aqui, ó, já funcionando que nem um espelho, ó, refletindo mesmo, né? A gente pode até trocar esse objeto, né? Deixa eu ver onde é que era que troca isso aqui, meu Deus. Não? Tem uma opção aqui que a gente troca ele, né? Aqui, ó. Ó, para piso, ó. Então, o piso tá... é aqui, ó, nos 3 pontinhos, ó. Não, aqui é terreno. Wall. Eu não sei, espelho, qual que funciona melhor, ó. Eu acho que no final do tecido, ó, dá para ver que é um espelho, né? Botando assim, dá para ver que ele tá funcionando. Então, era o que tava, na real. É esse aqui, ó, né? Pois eu acho que não. Ó, tem esse parece um troféu aqui. Olha que estranho, né? Bom, mas assim, ó,
Moral vocês podem escolher, né, o objeto aqui. Espelho é meio que um caso meio à parte, que nenhum deles é muito bom para a gente conseguir ver, né? Mas assim, porque fica parecendo, na verdade, cromado, né? Eu fico com a sensação que parece cromo, né? Mas não, é espelho. Aqui, ó, gente, no cimento queimado aqui no piso, a gente tem uma baixa, ó, um baixo glossiness, né? 0,8. Então, vocês vão ver que o vaso sanitário vai refletir um pouco no chão, mas é pouca coisa, é uma coisa muito acetinada. Se vocês deixarem um aqui, ó, que é o máximo, fica aparecendo água derrubada no chão, fica aparecendo piso polido. Então, vocês só deixam um quando é um elemento polido, tipo granito polido, mármore polido. Esse tipo de elemento vocês deixem um. Quanto mais próximo de zero, menos reflexivo ele é. Mas todo material é um pouco reflexivo, tá? Então, 0,8... Opa! 0, por que 5, meu querido? Se eu estou dizendo 8 aqui. Ah! Vamos assim, então, ó. Se não vai 8. Pronto, agora foi 8, ó. Então, já vai dar... 0,8 já dá um efeito mais acetinado. Quando é parede, por exemplo, aí é 0,4, por exemplo. Porque a parede tem parede fosca. Tem parede fosca. Mas é interessante a gente deixar uma leve reflexão nela, tipo parede toque de seda. Voltando para a história aqui do negócio. O piso, então, botamos um leve reflexo. Vamos ver se na parede eu botei, tá? Vamos pegar aqui que eu já não me recordo, ó. Pegar o conta-gotas, pegar aqui a parede. Não é? Tá sem nada aplicado na parede? Tá sem nada. Tá sem nada na parede, tá? Depois a gente aplica o material. Aí aqui, ó, gente, o que eu queria mais mostrar para vocês? O que eu queria mais mostrar? Deixa eu pensar. A gente tá falando de iluminação, tá? O Rectangle Light eu deixei 150, mas já aviso que é forte, tá? A luz do sol, normalmente eu deixo ela branca. Aqui ó, na opção de Options, vocês desliguem, eu deixo ele invisível normalmente, o retângulo. Se vocês deixarem ele visível, aí não vai dar para ver nada do lado de fora da janela, tá? Então, às vezes, se vocês não querem botar um background, não querem botar nada fora da janela, vocês podem deixar ele visível aqui, vai ficar branco mesmo, assim, fica bem estourado, assim, quase como se fosse aquela coisa, explodiu uma bomba ali perto e ver aquela luz. Mas vocês sempre tirem esses specular e reflexões, porque se isso aqui tiver ligado, esse quadrado branco que vocês criarem para iluminar, aqui tá ele, ó, tá? Tá ele aqui em cima, ó, tá? Quando ele tá visível e agora invisível, né? Se isso aqui tiver ligado, ele vai aparecer nas reflexões, nos espelhos, sabe? Tipo, vai aparecer, se tiver um espelho, vai aparecer tipo um quadrado, ele não vai existir, mas o reflexo dele vai aparecer no espelho, tá? Então, vocês deixam isso aqui desligado, ó. Essas duas opções aqui de baixo. Coisas que você colocando aí só vai para ver no vídeo final, também passando por break, não dá para ver nada no sketch. As cores... essas alterações são do V-Ray, né? Na verdade, a gente já vai ver elas aqui, tá? Aí eu já mostro aqui para vocês. Porque o que eu fiz, na verdade? Eu renderizei quando eu fiz aqui os renders, ó. Aqui, ó, esse é o render em que o vidro, esse vidro aqui de fora, eu liguei o material, eu botei que o can be override,
E aqui está o quadrado branco, ó. Tá? Aqui ele está visível. Ele não está invisível, tá? Que aí eu disse que fica parecendo uma bomba explodida. Depois eu desliguei ele aqui, ó. Vamos olhar ele aqui. Ó. Ai, tô conseguindo dar zoom onde eu quero dar zoom. Ali, ó. Tá vendo que tá vendo um céu ali, ó, um céu azul aqui, ó, e que Tá aqui... bem opaco, não, parece bem nítido, né? Não, não, Mas não. dá pra ver que Tem um fundo aqui, e se tu salvar isso aqui como PNG, isso aqui nem existe, né? Já vem recortado para no Photoshop tu encaixar o fundo. Quando tu salva, né? Ele não existe isso aqui. Se tu salvar como JPG, JPEG, aí aparece essa coisa azul e cinza. Se tu salvar como PNG, ela não existe e aí já vem pronta para tu fazer a colagem no, né? Aqui, ó, quando tu vai exportar, ó, aqui, ó, salvar, tu pode escolher, ó, PNG ou JPEG. Aqui, se botar JPEG, vem aquele azul. Se botar PNG, já vem recortado, tá? Aí, assim, ó, vejam que esse azul aparece até aqui, ó, né? No cromo do negócio de botar a mão, ó. Aqui, ó. Tá? Ele tá aparecendo aqui, né? E aqui em cima também, né? Então, aqui, ó, nessa opção eu ainda não tinha desligado ele, ó. Então vocês estão vendo que fica um quadrado branco mesmo, estourado na janela. E aqui, ó, o material do vidro do box, eu ainda não tinha configurado o Can Be Overriding. Então, por isso ele tá cinza. E aqui, ó, no fundo, ó, o reflexo eu não tinha ajustado no corte para que ele mostrasse o que está atrás de mim. Por isso, eu estou vendo um infinito. Vamos ver mais aqui o que eu configurei. Eu acho que eu configurei tudo aqui já. É só os mesh lights que eu queria mostrar para vocês. Ó. Estão em 80, todos eles estão com configuração de 80. E aí a cor deles, né? Você entra aqui, ó, e tem aqui embaixo kelvins. Aí pode botar 3.500 kelvins, que aí é uma luz amarela, né? E depois que você configura um, aí você copia, clica com o botão direito, copia, e aí vai colando para os outros, paste, paste, paste. Quando você configura a cor dele pelos kelvins, ok, é fácil, você poderia entrar aqui e botar 3.500 kelvins em todos. Mas, eventualmente, se você tivesse botado uma cor vermelha, uma cor verde, uma cor azul, ficaria difícil de você acertar, né, essa configuração aqui, ó, porque você teria que copiar o RGB e digitar o RGB. Então, a vantagem de você pegar por aqui é que você vem copy e, né, copia, e quando você copia para cá, ele vem e dá o paste, ele vem com a mesma configuração da outra. Então você tem todas as lâmpadas, você consegue deixar todas as suas lâmpadas com a mesma temperatura de cor, se é isso que você está querendo fazer, sem ter que ficar anotando lá qual é o RGB delas, qual é os dados delas. Senão, se não tivesse essa figura do copy-paste, claro, quando é uma luz amarela de 3.000 kelvins é mais fácil, né? Porque você só mexe ali. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma luz assim, ó, né? Ou assim, sei lá, né? Aí, se bem que eu não sei se eu copiar isso aqui. Bom, enfim, dá um Ctrl Z agora que eu estraguei o negócio. Agora, se eu quero corrigir, é só fazer isso aqui, ó. Ó, copy, vem aqui, ó, e dou um paste, ó. E aí ficou, né, todas da mesma cor. Bom, tá configurado isso aqui. Fiz as configurações, fiz os testes de cor, fiz os testes, vi que a iluminação está como eu quero, as texturas está como eu quero. O que eu tenho que fazer em seguida, gente? Eu tenho que vir, então, aqui no asset, ó, e carregar, ó, importar o render. Onde é que eu salvei isso, meu Deus? Render interno. Ai, meu Deus.
Você quer aqui, pessoal? Vem? Não. Vamos baixar aqui, ó. Vamos fazer que nem vocês vão fazer, ó. Vou pegar aqui. Ó. Render final. Tá? Deixa aqui na área de trabalho. Ó. Render final. E vou aqui fechar. Diminuir aqui. Open. Ué. Create. Import. Aqui seria para salvar ele, né? Mas para importar. Acabei de fazer isso, meu Deus. Vamos lá. Será que eu tenho que dar um delete antes? Vamos ver. Vou fazer um teste aqui. Ah, não. Deletei a luz, a lâmpada. Deixa eu fechar aqui sem salvar, gente. Aqui. Cadê ele? Aqui. Aqui. Só mais uma coisa de modelagem, tá? Que eu recomendo vocês fazerem. Então, assim, além de vocês deixarem as folgas entre o piso usando Floor Generator, quando vocês fizerem, por exemplo, gavetas e portas, deixem uma fresta aqui de 3 a 5 milímetros também. Não desenhem só a porta. Deixem realmente a fresta entre os elementos, né, para que fique mais realista, tá? Tem um outro plugin que vocês podem usar para bancadas, que ele pega aqui, ó, esse topo aqui, ó, e ele dá uma arredondada no topo. O nome desse plugin é Round Corner. Mas eu vou confessar para vocês que eu nunca usei ele. Ele vai deixar assim, ó. Que nem tá aqui, ó. Isso aqui foi feito com Round Corner, ó. Tá? Mas isso aqui só vale muito a pena vocês usarem quando vocês forem fazer uma renderização que for muito perto do objeto, né? Que aí você sinta a necessidade de dar essa arredondada aqui, que muitos elementos têm, tipo essas nossas mesas aqui, ó, elas são arredondadas. Então, você modela isso retangular e usa o round corner para fazer esse, né, esse arredondamento, tá? Deixa eu entrar aqui, vamos ver se eu consigo importar agora o negócio. Sabe por que eu não estou conseguindo importar? Ah, eu estou na aba de materiais. Deixa eu ver aqui. Ah. Tá, gente, eu não estava conseguindo importar e fechei, por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu estava na aba de materiais aqui, ó. Para vocês importarem essa configuração que eu deixei pronta para vocês, vocês têm que clicar na engrenagem e depois vocês vêm aqui, ó, em Load Render Settings from File. E aí vai aparecer para vocês isso que eu deixei ali, ó, configuração final, tá? E aí vocês seguram configuração final e deem OK. Aí o que vai mudar para a configuração final? O material override vai estar desligado. A câmera aqui, ó, o render output vai estar 1600, então vai estar uma imagem maior. Aqui, ó, nessa parte da qualidade, o noise está bem baixo, está 0,2. Essas subdivisões está em 10, que você no outro está em 4, né?
E aqui, ó, o Global Illumination, tá? Quando tem essa opção aqui, ó, Switch to opções avançadas, tá? Então, quando a gente vai para as opções avançadas, que por default não está ligado, tá? Vocês vão ter aqui, ó, o Ambient Occlusion, tá? O que é que está ligado? O que é o Ambient Occlusion? É a sombra que acontece entre dois planos. Quando você tem uma parede, um teto, mesmo que haja uma boa iluminação, existe uma sombra, uma neve bem sutil no encontro desses dois, né? Onde eles se topam. Então, quando vocês ligarem o Ambient Occlusion, ele vai fazer essa sombra, tá? O denoiser está ligado, mas vejam que aqui o denoiser está customizado e tá 0,25 e 2,5, que são padrões bem baixos para o denoiser. Então, aqui a opção customizada, vocês vão ver que o denoiser vai ser bem sutil. Usem sempre ou ele customizado ou ele no mild, quando vocês quiserem fazer um render bacana, porque senão vai ficar tudo com aspecto meio de plástico. Aqui, ó, no Light Cache eu só aumentei para 1000 as subdivisões, né? E deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui tá 002, poderia... Ah, nas minhas anotações está 003, mas 002 também não faz grandes diferenças. E aí, se vocês mandarem renderizar, o que vocês vão obter é isso aqui, ó. Tá? Extremamente estourado, tá? Extremamente queimado o render. Como é que a gente corrige isso sem precisar renderizar novamente, tá? A gente pode corrigir da seguinte forma. Aqui, ó, do lado direito, onde você tem o canal de Layers, você pode clicar aqui, ó, no maisinho, ligar o layer da exposição, né? E aí agora tem a exposição ligada. Quando você liga a exposição, você pode vir aqui, ó, em View, ali em cima, ó, View, e vir em Color Clapping, tá? E botar aqui Force Color Clapping. E aí você vai aparecer isso aqui, ó. Tudo que tiver colorido é onde a iluminação está extremamente estourada, tá? Então, é como se a inteligência do V-Ray estivesse dizendo, ó, deu ruim em todas essas partes do teu render. Basicamente, ele está me dizendo que tá bom só esses trechos aqui, ó, tá? O resto está estourado. E isso está acontecendo porque aquele quadrado de luz que eu botei aqui, aquele retângulo de luz, eu botei com 150, ele está muito forte. Então, a primeira coisa que eu poderia fazer é que eu poderia renderizar novamente, baixando a potência dessa iluminação do 150 para 100, para um número mais baixo. Mas, para não ter que renderizar novamente, eu posso vir só ali, ó, em Highlight Blur, aqui, ó, que é essa opção do centro, ó, e vir baixando ela, ó. E ele vai tirando, ó. Quanto mais eu baixo, né, mais ele vai tirando o estourado. Às vezes eu quero deixar alguma coisa estourada, sei lá, eu quero deixar que a luz... O que é esse estourado? Esse estourado vai deixar que a coisa fique tão branca, tão branca, tão branca, que você não vai conseguir, às vezes, ver nem as linhas de contorno do objeto. E é o que está acontecendo, por exemplo, bem ali na região do vaso sanitário, nos rejuntos do box e toda essa parte. Se eu baixar até ele desaparecer, ó, se eu quisesse deixar isso, se fosse uma opção estética minha, não deixe muito grande essa coisa branca. Onde é que vocês veem essa coisa branca estourada? Na careca do velho da van, sabe? Na cabeça de um careca, às vezes vocês veem uma mancha branca, não vem? Assim, brilhando, né? Às vezes a gente quer deixar um render. Eu tô vendo teus óculos, por exemplo, aqui. Às vezes a gente vê assim um branco, né? De luz.
às vezes vocês querem deixar um branco de luz estourado naquela parede, porque vocês querem deixar, entende? Vocês querem mostrar, querem que esse render tenha isso, então vocês deixem isso, mas não deixem muito grande, tá? O correto mesmo é baixar até sumir, ó. Pronto, ó. Aqui, né, a gente sempre vai ter um estourado, porque é a luz, né? É da onde está de fato vindo a luz, então vai estar estourado. Então, aqui, só com isso eu consegui corrigir esse render, que demorou 46 minutos para sair estourado. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Demorou 46 minutos e saiu estouradão. Então, em vez de renderizar de novo, eu inicialmente corrigi ele baixando o Highlight Burn. Depois que eu já arrumei isso aqui, tá, gente? Ó, posso tirar até o estourado ali de fora. Depois que eu arrumei isso aqui, aí eu posso desligar aqui o Color Clapping, o Force Color Clapping, ó, posso desligar ele, tá? Agora, gente, qual é outro problema? Primeira vez que eu renderizei errado, eu não me dei conta, ó, que a minha seção de cortes, que eu tinha desligado todas as opções. Então, vejam que eu não estou vendo nada refletindo no espelho. Eu vejo essa porta, né? Mas a parede que está aqui atrás eu não vejo. Ao invés de renderizar tudo novamente, o que, que eu fiz, gente? Eu criei um render região, né? Eu vim aqui, ó, região render, né? E peguei isso e render. Na verdade, eu peguei tudo isso, assim, ó. Tudo isso aqui e renderizei só esse trecho aqui, tá? E aí isso me demorou 7 minutos. Não. Não, mas pode ser. Ele não tem o nome lá dele. Diz que é Thiago. Se tiver pago. Alguém de vocês pediu pizza? Alguém mandou uma pizza para mim, Rosângela, foi você, né? Olha só. Não, prof. Só que assim, ó. Vocês querem um intervalo? Querem? Lá de Tá. São Paulo. Ó, vocês vão lá no bar? Vamos, tá. Gente, a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, só para não esquecer o negócio aqui, ó. Só a última coisa antes de eu falar. De a gente, se vocês renderizarem novamente, criarem o render região aqui e mandarem renderizar, vai ter um problema, que vai ser o seguinte, ele vai renderizar esse trecho aqui estourado. Então, infelizmente, nem tudo é perfeito, né? Vocês têm que vir nesse render aqui e renderizar aqui e depois corrigir a exposição, o clapping lá, tá? Infelizmente, se vocês vierem aqui, ó, né? Aqui a gente acertou a iluminação. Ó, e esse vai ser o resultado, ó. Aqui já está o resultado, ó. Com o fundo, ó. Vejam que já dá para ver os rejuntes da parede ali de trás. Já dá para ver o porta-toalha, né? Mas sim, eu tive que vir nesse render estourado, esse de 46 minutos, criar o render região, renderizar, demorou 7 minutos, ó, demorou, tá ele aqui, ó, 7 minutos ele demorou, e aí depois eu tive que vir aqui novamente, né, exposição e baixar o Highlight Blur, tá? Então, eu não posso fazer esse render região aonde eu fiz essa alteração da exposição, né? Porque ele vai vir estourado, tá? Ou pelo menos ele veio para mim. Quem quiser fazer um teste. Aí aqui, ó, vamos ver o que eu consertei nesse último aqui, ó, tá? Vamos consertar uma coisa junta pequeno aqui. E aí a gente faz Não, vamos fazer agora e depois a gente conserta. Vou consertar aqui, ó, com vocês. Esse erro aqui, ó, tá acontecendo aqui embaixo, ó, no meu piso. E vamos trocar aqui, ó, o acabamento para cromado dessa papeleira, dessa saboneteira aqui, tá?
Vocês vão perguntar por que tu não renderizou tudo em aula? Porque demora muito tempo, né? 46 minutos um render. Não tem como fazer. A aula passada eu tentei fazer ao vivo e foi um terror, tá? Vamos fazer nosso intervalo. Tá, pronto. Ó, eu sempre pego, gente, puxadores e alças para banheiro, maçanetas aqui na Zene, é uma fábrica ali de Bento Gonçalves. Então, eles têm a linha deles de puxadores, ó. Aqui vamos ver os lançamentos. Esse Ice parece um cubinho de gelo. Esse traço eu também gostei. Os acabamentos tem vários, né? Tem, aqui vocês estão vendo rosé não, rosé polido, né? Mas tem cobre, tem pintado de preto, tem dourado. Aqui vamos ver com alças. Vamos pegar aqui os puxadores pontos. Vamos dar uma olhada se tem algum que eu gosto aqui. Esse é o que tava, ó, o plana. Vamos trocar pro... Vamos pegar o Shell aqui, ó, então. Não gosto muito desse puxador aqui, mas vamos pegar ele. Só para ser diferente, ó, né, do que tava. Onde é que eu pego? Onde é que eu pego aqui? Eu acho que talvez tenha que... Eu vou entrar direto no 3D Warehouse para pegar ele. Ó, mas esses são os acabamentos dele. A Gold, Rosé, Gold escovado, Rosé escovado, cromo, né? Todos esses aqui são os acabamentos que ele dá para ter ele. Vamos entrar aqui no 3D Warehouse. Opa. Aí procura aqui por Zen. Cores. Aqui é o Shell. Aqui. Aqui, sei lá. Fazendo olhômetro, tá, gente? Até porque eu não gosto desse puxador, então... Por que não dá pra puxar? Eu não sou... Não quiser mais? Oi? Não. Eu não gosto... Não, eu até gosto. Eu não gosto muito de coisa retrô, na real. Não sou muito dessa... E tu sabe que esses dias eu tava caçoando com os alunos, acho que foi até com a tua turma que eu tava dizendo assim, vocês agora, hoje em dia, vocês não precisam ser uma coisa ou outra. Não tava falando de coisa de gênero, tá? Tava falando de coisa de vocês podem ser deconstrutivistas, vocês podem ser minimalistas. Tem várias correntes dentro da arquitetura. Não existe um movimento só dentro da arquitetura, como foi, sei lá, no período modernista, por exemplo. Né? Você tem muita liberdade para propor coisas na arquitetura. E aí eu comecei a debochar daquelas arquiteturas... Debochar. Mas eu comecei a dizer assim, eu não entendo, eu não sei fazer aquelas arquiteturas tipo de casa do Tarzan, assim, coisa de resto de coco, pega o resto de coco, passa um óleo. Essas coisas, não sei, passa barro, sabe? Essas coisas meio bicho grilo, meio tipo... Eu não sei fazer esse tipo de coisa, não entendo disso. E falei meio debochando. Aí o YouTube veio com uma propaganda para mim sobre isso, e dizendo assim,
Aí eu fui clicar numa coisa e era uma propaganda de um curso desse tipo de arquitetura, e ele dizendo assim, muitas vezes na faculdade de arquitetura, esse tipo de arquitetura é alvo de deboche, de piadas. Tu recebeu? E eu pensei, como é que esses caras, como é que isso apareceu para mim na minha cara, sabe? Logo eu que tava debochando do negócio. Eles escutam e ainda mandam, vamos mandar para esse daí que tá debochando, é um curso para ele aprender alguma coisa, parar de falar bobagem. Ó, vamos aqui, ó, o cliente não gostou do meu puxador, então vamos ver se a gente... Então eu venho aqui, tá, teoricamente eu vou ter alguns problemas de iluminação, né, porque a gente sabe que a iluminação dessa região tá bem estourada, então o ideal é que eu voltasse lá no render original, né, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um teste para ver aqui se vai ficar bom, tá? Vamos fazer um render região aqui. Ai, meu Deus. Era. Aqui, né? Meio grandalhão, assim. Eu não quero muito grande, mas eu quero que pegue bem essas sombras aqui, ó, que ele tá gerando, ó, porque... tá vendo que tem tipo um esfumaçado ao redor dele? Eu tenho que criar esse render região meio que pegando tudo isso aí. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Mas não quero pegar muito para não dar problema de iluminação. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu tirar o render região aqui. Ó, isso aqui é que eu falei para vocês, ó, acontece isso porque eu mexi na exposição lá naquele original, né? Ele saiu originalmente estouradão assim, ó. Ó, isso que é o problema do... Isso é um ponto negativo, tá, gente? Mas é bom vocês estarem vendo acontecer, ó. Ele tá com essa quantidade de luz aqui. Então, na verdade, é aqui que o render... Ó, se eu quiser corrigir isso, eu tenho que vir aqui e corrigir aqui, ó, né? Ou não é aqui, né? Meu Deus do céu, parece que nenhum lugar deles ficou bom, pra ser bem honesto. Ó, ficou ruim aqui também. Onde é que será? Que coisa! Só pra eu quebrar minha cara. Vamos ver se era nesse aqui. Vamos tentar aqui. Ó, em nenhum lugar vai ficar bom pelo jeito. Tá, então tá, não deu certo. Mas em teoria daria certo, tá, gente? Infelizmente não deu certo, mas em teoria dá certo, ó. Não sei por que tá tão estourado assim, o que eu tô fazendo de errado. Bom, mas de qualquer outra coisa, eu não renderizaria tudo de novo. Eu renderizaria, se eu tivesse que renderizar e fazer o negócio, ó, eu faria assim, ó. Pegaria essa área aqui, ó. Né? Tentaria pegar bem ali na emenda, ó. Dimensionar para ficar bem na emenda. E faria tipo uma tatuagem, assim, do meu... Ó. Agora, vamos lá. Vai demorar um pouco mais, né? Mas, ó... Vai demorar menos do que os 46 minutos que esse render demorou originalmente. Então, vocês têm como fazer esses pequenos concertos, né? Sem precisar... aqui é aquilo que eu falei do negócio estourado, ó. Vê que tu perde até o contorno do vaso sanitário ali, de tão estourada que tá essa luz. Aqui vai demorar um pouquinho, então eu vou passar para outra parte da aula, para a finalização da aula de hoje, tá? Vamos imaginar que deu certo ali o render, tá? Que vocês obtiveram essa imagem, que é essa imagem que vocês queriam, tá?
Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui, ó, no Photoshop, ó. Que foi? O que você... Ficou ruim aí, gente? O que você... Ó. Ó, vocês vão abrir aqui no Photoshop e vocês vão, tipo, vocês podem usar o crop aqui, ó, para cortar essa parte superior aqui. E nesse caso eu vou cortar até até aqui, ó, né? Cortar até o filete aqui, ó, deixar o filete de fora. Crop aqui, ó. Aqui, tá? E a gente tem que botar uma figura humana aqui, tá? Mas aí a gente tem que pensar, como é que eu coloco uma figura humana? Onde é que uma figura humana vai ser mais fácil para mim aqui? Se eu botar ela dentro do box, né? Porque se eu botar ela fora do box, além de eu tapar os meus móveis, eu tenho que fazer o reflexo dela no espelho. Então, começa, além de fazer aqui a calunga, eu tenho que fazer o reflexo da calunga no espelho. Então, tem que duplicar ela, reduzir o tamanho dela, dar uma embaçada assim nela, né? Criar uma máscara, esconder parte do corpo dela. Então, é todo um processo, né? Então, se eu fizer a pessoa dentro do box, é mais fácil. E aí, eu fiquei procurando e encontrei no Mr. Cutout o que eu precisava, ó. Tcharam! Então, está aqui a nossa peladona que nós colocaremos aqui, ó. E aí aqui, ó, a... Não tem que se parecer lá por causa da luz no rosto, ó. Tá vendo? Aí, só que assim, ó, ela tá muito pequena, então vamos dar um Ctrl T para a gente aumentar ela um pouco, mas também não. Nesse box, né? Ficou uma lemoa, assim, daquelas de carregar a tora no ombro, assim, que a gente diz, não é isso que a gente diz, não tem umas lemoa que a gente fala, essa daí carrega uma tora de pinheiro no ombro, não é? Ó, tem que meio que fazer a proporção aqui pela porta, tá, gente? Então pense que a porta tem mais ou menos 2,10. Então a altura de uma mulher, em média, vai estar ali entre 1,50 e 1,70, né? Então, acho que assim, ó, já tá bom, né? Tá. E aí, o que é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês? Ela tá muito colorida pro fundo, né, da imagem. A imagem tá mais esbranquiçada e ela tá muito viva. Então, a gente pode arrumar isso, ó, aqui nessa camada onde nós temos esse círculo cortado ao meio, que são os ajustes, né? Então, a gente vai primeiro mexer na saturação dela. A gente vai deixar ela mais apagada, mais branca, mais esbranquiçada, assim, como se ela estivesse num nevoeiro, né? Então, a gente vai abrir esse matiz de saturação. Só que, vejam bem, lembrem-se, agora só uma revisão. Se eu já passar a baixar a saturação dela, vai baixar a saturação de toda a imagem, ó. Toda a imagem ficou branca, preta e branca, tá? Então aqui eu vou deixar 0 novamente, ó. Lembre-se que vocês têm que marcar essa opção, eu acho que é essa aqui, ó, né? Ó, ajuste afeta todas as camadas abaixo aqui, ó. Tem que clicar nesse quadradinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Lá do olhinho aqui, ó. Aqui. Embaixo ali, ó. Tá? Aí, o que vai aparecer ali na camada, ó? Cliquei aqui embaixo, ó. Apareceu uma setinha aqui apontando só para a camada da mulher, ó. Então, a partir desse momento, ó, a saturação, ó, é só nessa camada que está abaixo, ó. O fundo permanece igual. Então, eu vou baixar um pouquinho a saturação dela, ó.
E aqui é no olho, tá, gente? Ela não pode ficar... Ó, acho que assim tá meio no espírito do negócio. E aí a gente tem que aumentar um pouquinho a luminosidade dela, ó, porque ela ficou um pouquinho escura. Quando a gente aumentar um pouquinho a luminosidade dela, ela vai começar a virar tipo um fantasminha, ó. Tá? Ela ficou meio albina aqui. O que que a gente tem que fazer, ó? A gente tem que mexer agora um pouquinho no contraste. Quando a figura fica meio Gasparzinho, isso quer dizer que você